transformação. Comece essa transformação em você. pos.fumep.edu.br. Conheça um dos diversos cursos. Gostou de algum? Clique em Saiba Mais para mais informações. Em matrículas, clique Matrícula Pós-Graduação. Você encontrará o edital e também o botão Inscreva-se. Agora que você viu como é simples, comece dando passo para a grande mudança na sua vida. Boa noite, galera! Estamos começando aqui mais uma noite fantástica. Essa semana da pós-graduação, tem sido uma semana de muito aprendizado. Aqui promovida pela nossa instituição FUMEP, na figura da pós-graduação EEP. Nós temos 15 cursos, sendo 10 MBAs e 5 especializações. E hoje estamos promovendo uma live muito especial com duas pessoas que acharam um tempinho ali na sua agenda, espremeram o máximo que conseguiram para ver. Então aproveita, porque é conteúdo especial, é gente que está ali na ponta, que sabe o que está fazendo. Então hoje nós vamos começar aqui um assunto muito legal sobre construção civil, com um profissional, o profissional da construção civil como gestor, com Ricardo Kreider. Eu vou deixar contigo agora, Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Ricardo Kreider, engenheiro civil, engenheiro de segurança também. Sou formado pela EEP, pela Faculdade de Engenharia, em 87. Tá? Me graduei em 87. Antes de me formar, trabalhei 3 anos como estagiário em algumas construtoras. E depois de formado, eu trabalhei 12 anos na construtora Guidotti. Na verdade, 9 anos como engenheiro. Em 86, eu fundei a Kreider Engenharia. Era um sonho que eu tinha de ter o próprio negócio e já com uma bagagem aí de 12 anos de obra. 3 anos como estagiário e 9 anos trabalhando já como engenheiro, como coordenador de obra, tá? Hoje eu sou também presidente da Associação das Construtoras de Piracicaba e presidente do Centro de Reabilitação de Piracicaba. Tá? Vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu fiz todos os tipos de obras, tá? Obras residenciais, obras comerciais, obras industriais. Tá? Tenho um pouco de experiência, fiz vários edifícios, tanto em Piracicaba como na região, Campinas, Rio Claro, Americana, Rio Claro, Limeira também. Tá? Na época de 99, 2000, eu tive uma experiência bem bacana, que eu fiz em Campinas, o edifício Top Life, que para a época, ele tinha muitas inovações. Uma delas, ele era o maior prédio de bloco estrutural do interior, tá? 18 andares de bloco estrutural. Um sistema de pré-laje, que é uma laje que a gente pré-fabricava no canteiro de obra, no chão, levantava ela com uma grua, tá? E completava depois uma sobrecapa em cima dela. E o segundo grande desafio era a sacada. Ela já subia pronta e concretada. Então, foi uma obra que eu aprendi muito. Foram 3 anos e meio de obra. Tá? Inclusive, na época, a revista Construção fez uma matéria dessas inovações. Tá? Então, a gente pegou bastante experiência nessa obra. Tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre gestão de obra. Tá? Quando a gente sai da faculdade, a gente sai com muita teoria, tá? Muita vontade de trabalhar, tá? Vontade de aplicar tudo que nós aprendemos, tá? Nos 5 anos de faculdade. Tá? Inclusive, na época que eu fiz a faculdade, 83 a 87, o período era integral. A gente tinha aula de manhã e à tarde,
o tempo todo, e realmente era uma coisa bem... Não era fácil, vamos dizer assim, né? O dia todo, e a gente tinha que se dedicar muito e trabalhar muito. E quando você sai da faculdade, a gente sai com um monte de sonhos, um monte de vontade aí de aplicar tudo que nós aprendemos, tá? E, na verdade, a hora que você entra num canteiro de obra ou começa a trabalhar numa obra, você vê que muito das coisas não é tão fácil você aplicar pela teoria, tá? Então, quando é muito importante para o engenheiro fazer uma pós-graduação aí em gestão de obra, tá? Porque a gente vai aprender a juntar todo o nosso conhecimento para poder administrar uma obra. O que é gerenciar uma obra, né? É a gente conseguir administrar simultaneamente, tá? O cronograma físico, o cronograma financeiro, fazer a gestão de vários profissionais diversificados, tá? Para que isso não gere perda financeira e nem perda de tempo, tá? Uma das maiores dificuldades que eu encontrei nesses 33 anos, está indo para 34 anos aí de carreira, sendo que a maior parte do meu tempo a gente está em obra, tá? Foi gestão de pessoas, tá? É difícil você fazer a gestão de pessoas. Nós trabalhamos com pessoas de vários níveis intelectuais, de vários níveis de ensino. Então, saber coordenar essas pessoas, para mim, foi um dos desafios mais difíceis, tá? Você conseguir manter a equipe motivada, você conseguir fazer com que cada etapa eles se sintam motivados, é uma das coisas mais difíceis, tá? Claro que você tem todo o problema de produtividade, de qualidade, que você faça com que uma obra seja entregue no prazo, dentro do custo, dentro de todos os projetos, né, pré-determinados, tá? Mas se você não conseguir fazer a gestão de pessoas, tá, toda a gestão de projeto acaba não tendo muita eficiência no final, tá? Tem 5 coisas que eu gostaria de falar para vocês que ajudam muito a gerir uma obra, tá? O primeiro seria custos, tá? Fazer uma gestão em cima de custo, que é uma das coisas mais fáceis de escapar, né, de uma obra, tá? A segunda seria estratégia produtiva, que é isso que eu falei, da gente conseguir ter uma produtividade com qualidade, tá? E mantendo essa equipe focada focada nos seus objetivos, tá? Terceira parte importante do gerenciamento é que um bom gerenciamento, a gente antecipa problemas, tá? A gente consegue enxergar os problemas que podem ocorrer e tentar evitá-los já em projetos, antes que isso acabe acontecendo na obra, tá? Quarto item importantíssimo, tá, é o controle de estoque de material. Porque não adianta a gente correr, você tá numa certa velocidade e depois ter falta do material, que é o just in time. Principalmente em obras onde nós temos um canteiro de obra pequeno, por falta de espaço, que hoje ocorre em grandes casas em condomínio, a gente sofre muito com a falta de espaço para armazenamento de material. Então, isso é uma coisa que pega muito. Então, você ter um controle do estoque é importantíssimo. No momento que vai chegar, não deixar com que esse material chegue com atraso e acabe ocorrendo sobra de mão de obra, ocasionando um custo para a obra. Hoje, nós estamos vivendo um momento que talvez nunca ninguém tenha passado por isso, que nós nunca tivemos uma pandemia. Então, hoje, mais do que nunca, tá, o planejamento da entrega do material é importantíssimo, porque nós estamos tendo falta de materiais, nós estamos tendo falta de aço, nós temos falta até de tijolo, uma coisa que nunca aconteceu, está faltando tijolo no mercado, materiais de revestimento, tá? Piso porcelanato, azulejo,
materiais de louças e metais, está faltando muito isso. Então, se não tiver um planejamento de estoque, de chegada de materiais, com certeza você vai ter um atraso da obra, tá? E esse gerenciamento, esse planejamento, ajuda muito você ter uma fiel execução dos projetos pré-determinados, tá? Isso é uma coisa importantíssima também, você realizar o que realmente foi planejado e está em projeto, tá? Nós temos aí, um breve resumo eu vou fazer, nós temos 10 verbos indispensáveis para um bom gestor de obras, tá? Primeiro é observar, tá? É observar a possibilidade, estratégia elaborada para que isso tenha resultado, tá? E não tenha necessidade de novas ações, tá? O engenheiro é uma pessoa, a gente estava agora há pouco discutindo isso antes, o engenheiro tem uma capacidade, tem que ter, inclusive, essa capacidade de ter sempre um segundo plano, uma alternativa. Nós estamos sempre tentando, tá? A obra ela não é uma coisa redondinha. Então, você tem que ter uma criatividade, você tem que ter um poder de decisão muito rápido, que nem sempre as coisas saem como planejado, né? Você tem que ter aí, várias coisas acabam acontecendo de improviso. O segundo verbo é orientar, tá? O gerenciador, ele tem que ver todos os projetos aprovados, tá? Na obra, nunca iniciar uma obra sem ter um projeto aprovado. Isso pode ocasionar problemas futuros. Ver se o projeto executivo, né, bate com o projeto que foi aprovado, tá? Acompanhamento, tá? Tem que ter o acompanhamento da equipe, tem que estar sempre fazendo esse acompanhamento de perto, tá? A quarta coisa é comunicação. Comunicação é uma coisa que escapa muito, tá? Em uma obra. Tem que ter uma metodologia de comunicação, sempre por escrito, nunca ser passado uma informação verbal. Isso pode ficar perdido, tá? E vir a ter uma interpretação errada, tá? E isso ocasionar um erro de projeto, tá? Motivação. Motivar é uma palavra que eu falei antes, importantíssimo, tá? Para manter a equipe motivada. É você ter o tom adequado para cada pessoa que você está falando, você ter um tom amistoso, para que você consiga motivar a sua equipe, tá? Compreender. O sexto é compreensão, tá? Isso não significa ser paternalista, não é isso, tá? Não é passar a mão na cabeça quando a pessoa erra, não é nada disso, tá? É tentar se colocar no lugar, tá, da pessoa, tá? E tentar junto solucionar, tomar uma decisão para que o trabalho aconteça corretamente na conclusão da obra, tá? O sétimo item é o aprender, né? Nós nunca podemos parar de estudar. São livros, participar de cursos, de palestra. Cada dia a gente está sofrendo alterações, principalmente, isso em todas as áreas. Mas a engenharia, tá? A gente está inovando, tecnologia nova chegando sempre. Então, nós nunca podemos parar de aprender, tá? Ouvir. Ouvir é uma das coisas talvez mais difíceis, né? Quando você está no meio de uma equipe, mas é muito importante você ouvir o colaborador, você ouvir o cliente para poder tomar as decisões corretas, tá? E que você consiga aí ter um bom senso para fazer a coisa correta, tá? Equilibrar. Na função de líder, você está tomando decisão o tempo todo, tá? Então, tem que ter um equilíbrio, não dá para tomar decisões antecipadas ou erradas, então, é uma coisa muito importante, difícil manter isso, às vezes no momento aí de emergência, no momento de
de velocidade de obra, mas é muito importante, às vezes é bom a gente dar um passo para trás, respirar, tá? E ver o que está acontecendo para poder tomar a decisão correta, porque o nosso papel de gerenciador é esse, é não pegar a pilha do que está acontecendo e acabar tomando uma decisão errada, tá? E liderança, liderar é uma ação essencial que engloba todas as outras, tá? Para que a gente possa cumprir todas as etapas de uma forma que a gente consiga a conclusão final da obra, que esse é o objetivo final do gerenciamento. Bom, acho que é isso que eu gostaria aí de deixar para vocês. Deixo aberto aí para, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu possa passar da nossa experiência. Ótimo, professor, ótimo, ótimo. Eu sou da área de administração e, embora pareça uma distância aí, né, a engenharia civil, o que o senhor falou se aplica perfeitamente à minha área e eu acho que é a área de quase todo mundo. É quase uma lição de vida, né? Se você seguir esses 10 verbos aí, você se torna até uma pessoa melhor. Eu acho que não só um gestor melhor, né? Gostei, serve muito para todos nós. Acho que foi um aprendizado aí gigante, né? De qualquer área, não é só da civil, não. Eu vou passar uns recadinhos rápidos e daí a gente vai para a segunda rodada aqui, tá? Galera, nós temos aqui 15 cursos, sendo 10 MBAs e 5 especializações. E esta live ela é patrocinada por 2 cursos, que são os cursos de especialização em gestão da construção civil e especialização em projetos de estruturas de edifícios. Vocês podem comentar aí, né, se tiverem alguma pergunta para os professores, e também aproveito para dizer que nós emitimos certificados para quem está assistindo esta live. Basta preencher ali o campo do link que está sendo disponibilizado, e se você já se inscreveu, é só confirmar sua presença. Tá? Aqui já estamos com as matrículas abertas e temos diversos cursos que vão te ajudar aí a trilhar esse caminho de sucesso e quem sabe estar numa posição aí como esses 2 homens que são empreendedores de sucesso aqui na nossa região. O próximo painelista será o Salvador Marte. Ele vai trazer o tema projetos de estruturas, tendências e expectativas para o setor. Então, eu deixo contigo, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agradeço o convite da Escola de Engenharia de Piracicaba, Fundação Municipal de Ensino, onde me formei como técnico de edificações, me formei como engenheiro civil em 85, e lecionei por mais de 20 anos 3 disciplinas na Escola de Engenharia Civil. Satisfação em poder participar desse bate-papo com um amigo também formado na Escola de Engenharia, Ricardo Craide, excelente profissional. Temos trabalhado muito, né, juntos em vários projetos. E o meu assunto não vai ser um assunto tão técnico como o dele, mas de uma abrangência um pouco mais geral sobre a parte estrutural, que é um pequeno setor, né, da engenharia civil. A engenharia é uma bela profissão, né? Nos permite a participar, a construir história de uma comunidade, de uma cidade, de um país, né? Quando nós estamos projetando, quando nós estamos construindo, quando nós estamos restaurando obras, né? Obras de arte, viadutos, prédios, igreja, que vão durar aí 50, 100, 30, sei lá, né? Estamos construindo história. Então, o engenheiro civil é uma profissão maravilhosa e que nos permite a fazer parte da história, né, de uma comunidade.
Sobre o assunto, né, tendência, expectativa para o setor dentro do projeto estrutural, que é uma parte da engenharia civil, um assunto até um pouco difícil falar num país onde existe muita instabilidade, mas eu quero dar um panorama geral e que a gente possa ter uma visão para aqueles que querem seguir nessa área. O mercado da engenharia civil no Brasil, a gente não pode ser simplesmente otimista. O otimismo ingênuo, né, por si só, ele nada constrói. Mas também não podemos ser pessimistas, né, num país onde temos tudo para ser feito. O pessimismo, ele destrói a vontade da pessoa construir, da pessoa se realizar. O que precisamos dentro da engenharia civil, principalmente na área de projeto, é muita persistência, né, naquilo que queremos atingir. Um país de economia instável, o mercado da engenharia se torna bastante volátil, né? Estabilidade econômica afeta toda a cadeia produtiva, inclusive ânimos, né, motivações de alunos, de profissionais da área, levando alguns a desistirem da profissão. Mas nós precisamos ser fortes, ser competitivos, não desistir facilmente num país onde tem tudo para ser ainda construído. Um país muito jovem, em desenvolvimento. Quando nós nos formamos, eu encaro a formação do engenheiro de qualquer profissão como uma pirâmide. A gente se forma, se gradua, nós estamos na base dessa pirâmide, aonde existe muita concorrência. Nós precisamos do quê? Nos aperfeiçoar, estudar, se especializar, para sair dessa base da pirâmide e adquirir especialização, né, através de muito esforço, muita dedicação e muito estudo. Então, é necessário acreditar que uma hora o país, logicamente, vai acertar o caminho do desenvolvimento, vai acertar as suas reformas, né? E o Brasil é um país carente de obras, principalmente na área de infraestruturas, que são obras que vão alavancar o desenvolvimento do país, né? A gente tem tudo para ser feito em saneamento básico, em rodovias, em portos, aeroportos, energia, né? Toda essa falta de infraestrutura nos torna um país pouco competitivo em diversas áreas. Então, e principalmente nós somos carentes em recursos humanos. Precisa que vocês, né, que estão estudando, os profissionais de engenheiro, como o Ricardo falou, se atualize, se aperfeiçoe. O retorno, ele não é imediato, é ao longo do tempo. Eu estou 30 anos no mercado e estou sempre estudando, aprendendo, e é assim que funciona. Então, a engenharia é o vetor que vai produzir esse desenvolvimento no país. Logicamente, depende da economia, depende de decisões políticas necessárias para gerar recursos, né? Depende de reformas. Mas o Brasil, ele detém um amplo conhecimento tecnológico sobre processos executivos, sobre materiais, concreto, aço, né? Similares a países desenvolvidos. Então, aqueles que querem, né, ter a capacitação, hoje em dia ainda é muito mais fácil do que quando eu me formei. Porque quando eu me formei, você queria se capacitar, você tem que se locomover até os grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, e procurar estudar. Hoje você consegue trazer a sua informação através da informática dentro do seu lar. Você pode aprender, você pode se aperfeiçoar sem sair de casa, né? Então, existe uma facilidade muito grande. Nós temos excelentes profissionais, excelentes construtoras, excelentes escolas de formação, normas atualizadas de altíssima qualidade.
As empresas profissionais brasileiras acompanham o desenvolvimento tecnológico mundial. Nós somos um país jovem, um país em desenvolvimento, né? Tem tudo para ser feito. E a engenharia, juntamente com os projetos de estrutura que faz parte dessa grade da engenharia, é o grande colaborador, o grande responsável e vai ser o grande beneficiário pelo desenvolvimento do país, que eu acredito que venha ao longo do tempo, né? Então, eu vejo com bons olhos o futuro. É um futuro promissor. A engenharia civil é um futuro promissor à área de projeto, né? Apenas nós estamos precisando de bons gestores, né, para que o mercado, esse mercado estável, esse mercado volátil que ainda existe no Brasil, ele se estabilize com o tempo. Estou há mais de 30 anos no mercado e sentimos bem de perto essa instabilidade. Mas não é motivo para desistir, não é motivo para você recuar aquilo que você quer exercer. Então, a gente vê bem de perto a instabilidade. Ora o mercado aquecido, ora o mercado em queda acentuada, né? Precisamos ser muito persistentes, ser forte nessa profissão. Essa é uma das mensagens que eu quero deixar a todos. Como o Ricardo falou, hoje nós estamos num momento em que está faltando material, mas está faltando profissionais capacitados. Então, é necessário que se forme, se estude, se especialize, né? E procure a área que gosta. Em específico, ao engenheiro estrutural, o setor é muito promissor, é carente nessa área, né? A única dificuldade do setor é que ele leva muito tempo para formar um profissional nessa área. Tem que ter muita persistência. O retorno não é um retorno muito rápido. Você tem que associar muita teoria, você tem que associar muita prática, você tem que associar muita experiência, muita persistência para você se fixar no mercado e se fixar como um bom profissional. E isso leva tempo, né? Não é uma coisa imediata. Nós estamos 30 anos no mercado e aprendemos todo dia, se atualizamos todo dia. Então, e o setor de projeto, ele está em constante evolução. Cada dia que passa, né, normas sendo atualizadas, modelos matemáticos, procedimento, análise. Então, requer um profissional que tenha muita dedicação e um aperfeiçoamento muito rápido. Então, precisa estudar mesmo, precisa se dedicar, que o retorno venha ao longo do tempo. Só do ponto de vista histórico, na década de 80, quando eu me formei, né, já entrei de imediato na área do projeto estrutural. Você não tinha computador, eram poucas calculadoras, algumas científicas, né, norma NB 178 antiga, uma norma muito simplificada. Você fazia cálculos de edifícios, de obras de arte, usando tabelas, processos simplificados, baseado em experiência, em livros, né? Logicamente, essas obras eram obras mais robustas, os materiais tinham menor resistência, então você tinha obra menos esbelta. Lógico, de uma maneira geral, sempre houve aquelas obras ímpares, né, que todos conhecem. Então, a gente calculava, não tinha computador, não tinha informática, aquilo que eu falei para você tinha que buscar informação nos grandes centros, não tinha internet, você se projetava com lápis, com uma calculadora vegetal e assim por diante. Na década de 90, já começou a aparecer os pequenos computadores, né? Começou já a aparecer obras mais altas, mais esbeltas, e a norma de 78 começou a ficar uma norma ultrapassada. Então, por que eu estou contando essa história? Para chegar naqueles alunos, naqueles profissionais que querem entrar nessa área do projeto estrutural.
Então, com os novos materiais surgindo de maiores resistência, as novas concepção estrutural, os novos modelos matemáticos, né? Mas com uma norma ultrapassada, que era a norma de 78, na década de 90, o Ricardo deve estar ciente disso, encheu as obras de patologias, porque evoluiu-se nos modelos, evoluiu-se nas esbeltez das peças, com menores dimensões, e se trabalhava com uma norma ainda que estava ultrapassada. Então, veio aí em 2003, depois em 2014, não parou até agora, atualizações de norma, visando garantia, visando qualidade, visando vida útil, visando durabilidade, limites de deformações, limite de vibrações, enfim. Com essa nova norma, o que aconteceu com o profissional? Inviabilizou o cálculo manual. A própria norma colocou tantas verificações, tantas combinações, verificação de segunda ordem, análise não linear, as obras já não são mais simétricas, são mais altas, mais esbeltas, que levam o profissional a ter um aperfeiçoamento, uma atualização no dia a dia e, inclusive, informatização. Que sem informatização, sem aplicativos, sem atualização do quadro do funcionário, praticamente inviabilizou você projetar da maneira como a gente projetava. Mas, então, é muito importante que a inovação das normas requer uma atualização constante do profissional, né? Uma dinâmica muito grande dessa normalização, que é uma dinâmica muito grande do projetista, mas ressaltar que é importante que a capacidade intelectual de quem está por trás desses equipamentos, né, desse software, desses computadores de altíssima resolução, desses modelos matemáticos que a gente trabalha hoje, que não trabalhava no passado, tem que ter a capacitação intelectual do engenheiro. E essa capacitação intelectual do engenheiro só se adquire, né, com teoria, com prática e com experiência. E se adquire no dia a dia. Então, é muito importante, principalmente na área de projeto, uma atualização, um aperfeiçoamento, um estudo constante, principalmente na época de hoje, que o dinamismo dos programas, dos modelos matemáticos, das normalizações, tem que estar associado à experiência profissional, que é a capacidade intelectual que você adquire como? Adquire exercendo, trabalhando ao longo do tempo e estudando, né? Como eu falo, antigamente você se projetava com papel vegetal, com prancheta, com calculadoras, às vezes nem científica, né? E hoje você já pensa em projetar em plataforma 3D, né? Em plataforma BIM, com modelos matemáticos sofisticados, analisando segunda ordem, deformações não lineares e assim por diante. Então, eu vejo, na minha opinião, que o mercado da engenharia civil como um todo, não apenas na área estrutural, é bastante promissor. Nós temos carência de profissionais em todas as áreas, não só na área de projeto. O que precisamos, logicamente, é que o país adquira, né, um crescimento mais lento e duradouro, para que a gente não tenha esses picos que se formam os profissionais e, ao mesmo tempo, eles têm que desistir, né? Que você contrata N profissionais, de repente você tem que demitir. Eu acredito que isso vai vir a um espaço até curto de tempo, né? Mas a capacitação técnica do engenheiro, através dos cursos de aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, especialização, é imprescindível, não só na área de projeto,
mas em toda a cadeia da engenharia civil, em tudo, em obra, em gerenciamento de obra, enfim. Só que o retorno não é um retorno imediato, você adquire, não é imediatista. A gente precisa aprender, como toda área, como toda profissão, se formar e não parar de investir na pessoa, na capacidade intelectual pessoal. Aí sim você vai ter um mercado, logicamente, não é um mercado simples, a gente fala, pô, o Ricardo tem que matar um leão todo dia, mas a gente gosta daquilo que faz, a gente tem que investir naquilo que faz e ser persistente. Não adianta ser otimista demais, não adianta ser pessimista demais. Tem que fazer a coisa com prazer, gostar daquilo que faz e ser perseverante. E se atualizar, não pode ficar nos... Imagine se eu ficasse com o meu lápis, com a minha calculadora não científica, meu papel vegetal, que trabalhava há 30 anos. Eu estaria morto no mercado. Então, é uma aula de esperança, hein, professor? Eu vejo o seguinte ainda, né? Antigamente, você levava anos para adquirir informação. Você tinha que se locomover, você tinha que ler. Você não consegue... Hoje não, você tem tudo na mão, é só ter vontade. Você tem cursos online, você tem palestras online, você tem aulas. Se você tem uma dúvida em qualquer... A gente não tinha nada disso. Então, hoje é questão de querer, é questão de investir pessoalmente, cada um, não esperar, né, que esse investimento vai surgir de uma hora para outra. Assim. Tem que investir, tem que estudar, tem que procurar e tem que ser persistente, porque se a gente não acreditar num país como o Brasil, que é um país jovem, um país de desenvolvimento, de um povo trabalhador, que tem tudo para ser feito, e a engenharia é a grande responsável para esse desenvolvimento, nós vamos acreditar em quê? Em países que já estão há séculos ali, já saturados. O país tem tudo para fazer. Nós temos 200 milhões de habitantes, nós temos tudo para crescer, tudo para ser feito, estradas, rodovias, ferrovias. Então, eu acho que tem que ter esperança, tem que ter vontade e tem que gostar daquilo que faz. Uma vez gostando daquilo que faz, vai ser persistente e vai colher bons frutos no futuro. É isso que eu gostaria de... Então, eu vejo com bons olhos uma tendência de mercado bom, porque não se faz nada, não se constrói nada, não se desenvolve nada sem engenharia. Perfeito, professor. Concordo plenamente com o senhor. Foi uma aula de esperança aqui pra gente. Nossa, eu sou um pouquinho mais novo do que o senhor, me enchi de esperança agora, vendo esse otimismo, porque eu sou uma pessoa que acredito no Brasil, eu acredito no empreendedorismo, eu acredito na tecnologia e na ciência. Então, ouvir isso de alguém tão experiente me traz uma esperança muito grande. Eu acho que a todos nós aquece o coração, né? Nessa noite de chuva aqui em Piracicaba, a nossa pós está com os cursos abertos, né? Matrículas abertas. Então, se alguém tiver aí interesse em fazer as inscrições, entra lá no nosso site pos.fumep.edu.br, né? E tem uma rodada de perguntas aqui, professores, bastante pergunta. Eu posso começar a aquecer aqui? Pode sim. Vamos lá, o professor José Antônio Schiavon, ele mandou a seguinte pergunta, é uma pergunta só, mas é para os dois, tá? Aproveitando o ponto tocado pelo Ricardo no início, como professor, eu gostaria de saber como indústria, aí ele colocou entre parênteses Ricardo, e projetista Salvador podem contribuir com um avanço no aprendizado dos estudantes. Você pode repetir para mim? Posso. Repita. Eu gostaria de saber como indústria e projetista podem contribuir com o avanço do aprendizado dos estudantes. Como indústria.
Isso, e daí ele pôs entre parênteses Ricardo e projetista Salvador. Podem contribuir com o avanço no aprendizado dos estudantes. Eu acredito que como que a própria indústria pode contribuir para esses estudantes, né? Porque eu sempre trago essa questão também de que às vezes é carente fugir um pouco do acadêmico, né? Ter um pouco da realidade. Como que a indústria, como que pode contribuir para o aprendizado dos estudantes? Eu acho assim, para o aprendizado, tá? Tirando a parte teórica, que eu acho que aí a faculdade faz muito bem isso, tá? Teria que acrescentar, tá? Isso que o Salvador falou. Eu acho que tem que ter, buscar informações com cursos, com palestras, tá? E vivenciar, tá? Eu acho que o estágio é uma coisa que enriquece muito o aluno, tá? Concordo. Eu aprendi muito nos 3 anos de estágio. Eu comecei a estagiar muito cedo, no final do segundo ano, início do terceiro ano, e isso contribuiu muito para a minha formação acadêmica, porque eu acabava vendo, tá, a teoria e vendo ao mesmo tempo a prática, tá? Apesar do curso nosso ter sido integral, a gente tinha algumas janelas entre uma aula e outra, e eu acabava fazendo 1, 2, 3 horas de intervalo, eu fazia estágio. Isso agregava muito, tá, na minha formação. Eu aprendi muito nesses estágios, tá? Uma coisa importantíssima, inclusive para vocês, alunos que estão nos ouvindo, isso que o Salvador falou. Eu ouvi de amigos de faculdade: nossa, mas você vai sair daqui para ir 2 horas numa obra, para quê? Tá? E nem remuneração eu tinha. Fica aqui com a gente, aqui, vamos na cantina. Eu largava a faculdade, ia até a obra, fazer essas 2 horas de estágio, que para mim era muito mais importante do que eu ficar na faculdade com 2 horas vagas. Então, eu acho que o aprendizado na prática, tá, ele contribui muito, tá, para a formação do aluno, tá? A parte de indústria que ele coloca, tá, eu não sei, vai ter a pergunta se eu conseguir responder, mas eu acho que a indústria tem a inovação dos materiais. Eu acho que ela traz materiais novos que vêm vamos dizer, tem se evoluído muito, tá? Hoje, com a pandemia, nós não estamos tendo mais as feiras, mas as feiras traziam novidades a cada 2 anos, tá? De materiais novos e aplicações aí novas para diminuir muito a patologia do que o Salvador falou, produtos novos. A indústria tem trazido aí no mercado vários produtos que ajudam muito na impermeabilização, na aderência, produtos, a argamassa tipo AC1, AC2, AC3, com aplicações específicas em cada área. Então a indústria ela tem trazido materiais novos para nós, tá? E nós temos que buscar essas informações, tá sempre atualizando para usar o produto correto, no material certo, para a gente evitar as patologias, e isso vai ajudar muito a formação de vocês. Entendi. Professor, nós temos aí mais 15 minutinhos de live, tem algumas perguntas, vamos ver se a gente consegue responder todas, tá? O André Bertato, eu acredito, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber do ponto de vista de ambos os palestrantes como eles veem o avanço da proteção em estruturas de concreto. Há uma tendência a deixarmos o concreto armado em pequenas e grandes obras? Aí ele dá um exemplo aqui, principalmente a utilização de lajes lisas, protendidas, como vem sido feito no Nordeste? Isso eu acho que o Salvador pode responder bem melhor. Na verdade é o seguinte, o concreto protegido no Brasil, ele ficou muito atrelado, antigamente, a obras de arte, né? Muito atrelado a obras de arte e muito atrelado também a limitações de materiais para pequenas obras. E mesmo
programas, e também a tecnologia ficou muito fechado em grupos pequenos de profissionais que trabalhavam com obras de arte. E de uns 10 anos para cá, o concreto protendido, ele começou a tomar um espaço grande em relação também ao concreto armado, pela facilidade que você tem hoje de executar proteção em obras pequenas, por você ter ferramentas, programas que facilitam o projeto, o cálculo do concreto protendido. Então eu vejo que o concreto protendido, que antigamente se trabalhava apenas em obras de arte, obras de grande porte, ele está sim entrando em obras de edificações, de shopping e até mesmo em casa. A gente já tem feito projeto até em casas aqui em Piracicaba com vigas protendidas. O que limitou muito isso foi a limitação da tecnologia, muito fechada, né? A limitação de materiais de execução. Então, o que não pode ocorrer é que com essa tendência de executar a proteção em pequenas obras, como residências ou obras de prédios, lajes lisas, enfim, se voltar uma infraestrutura no Brasil muito grande, com obras de arte e tal, migrar de novo essa tecnologia para essas... É questão de lei da oferta e procura, né? Então, você migra toda essa tecnologia de protendido para as grandes obras. Hoje não, eu vejo um espaço muito grande, existe formação de bastante profissional que não tinha na época, era uma tecnologia muito fechada. Então, eu enxergo que esse é um setor que vai crescer muito no Brasil, o concreto protendido, como também tem espaço até para metálica, que o Brasil é carente na parte de metálica. Então, o concreto protendido é uma coisa que veio para ficar, eu acho que vai evoluir, e é uma área boa de se especializar. Fica a dica aí, André, é uma área boa de se especializar, hein? Uma dica com sabedoria. Tem uma pergunta aqui do Esquiavon. Quais mudanças e evoluções o setor da indústria e de projetos tem esperado do ensino de engenharia? O que o mercado espera aí do ensino de engenharia? Vocês que têm tanta experiência aí de mercado, né? Na verdade é o seguinte, falando mais na área de projeto, mas acho que da engenharia como um todo. O que está acontecendo em pouco tempo é uma evolução tão grande na parte de normalização e programas de gestão e programas de cálculo, de projeto, que o ensino vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Como formar um aluno hoje nessa nova era, né? Onde você tem que dar muita informação, você tem que dar as atualizações, mas você tem que dar também a capacidade intelectual. O grande risco hoje que está acontecendo são os programas fechados, os programas caixa preta. Então, a pessoa se forma, compra um programa e acha que já é calculista, já acha que vai tocar obra, acha que já vai... Então, o que acontece é o seguinte, a escola, ela tem que ter um dinamismo muito grande hoje de se adequar a esse mercado da informatização, mas não deixar de passar os conceitos básicos, né? Então, hoje você vê normas atualizadas, normas de qualidade, programas sofisticados de análise, mas os fundamentos estão ainda nos livros mais conceituados, que são aqueles fundamentos que é muito importante para o engenheiro. O que vem hoje na parte, pelo menos da engenharia do cálculo estrutural? O trabalho braçal, né? O trabalho repetitivo, as combinações, as verificações, as análises é feito pela ferramenta computador, mas se atrás desse computador, atrás
dessa ferramenta não tem a pessoa com capacidade intelectual de interpretar esses números, de interpretar esses dados, então eu acho que a escola ela deve se ater muito mais a conceitos fortes, teóricos, porque depois o aprendizado de trabalhar com um programa ou outro é um treinamento de aperfeiçoamento no futuro. Eu acho que não pode deixar de dar conceitos fundamentais básicos, importantes, para que o engenheiro profissional que esteja atrás dessas ferramentas saiba o que está fazendo, né? Então não adianta você montar um curso de engenharia todo informatizado, todo com programas, com isso, com aquilo, e ensinar o aluno a utilizar programas. Isso você aprende em 2, 3 meses depois que você se forma. Eu acho que tem que dar o dinamismo, tem que dar a informatização, a atualização, mas o que falta hoje, que a gente percebe, é um conceito básico mesmo. Não pode largar essa teoria forte, essa parte intelectual da concepção das coisas, né? E não só da ferramenta de trabalho, de produtividade em si. Isso aí você vai adquirir com o tempo, cada um no seu espaço, né? Se a pessoa vai trabalhar com concreto protendido, ele vai ter que depois se especializar em protendido, vai ter que comprar software de protendido para ajudar ele no trabalho braçal, ajudar ele no trabalho repetitivo, na produtividade, nos desenhos, enfim. Antigamente você trabalhava num escritório com 30, 40 projetistas. Hoje você trabalha com 1/3 disso, menos até, por causa do trabalho braçal. A informatização ajudou muito, mas por detrás dessa rapidez de se executar as coisas, tem que ter a parte intelectual. Isso daí não é difícil você passar, as pessoas têm que buscar. As escolas têm que ajudar nos cursos a passar essa parte. Porque depois, cada um vai se ajustar no mercado e na profissão que tem com a ferramenta que consegue. Evoluindo a ferramenta no dia a dia, no ano após ano e assim por diante. O fim da educação não pode ser só o mercado, né, professor? Tem que ter a formação completa. A educação, ela não a academia, ela não tem só esse papel de criar um monte de seres humanos capazes de fazer projeto, trabalhar, ser mão de obra, né? Ela tem que ter a capacidade de formar pessoas melhores, cidadãos melhores. Né? Exatamente. A finalidade não pode ser só o mercado, né? O que não pode o mercado, a escola, é passar a ensinar pessoas como se diz assim, gerenciar caixas pretas. Concordo plenamente. A pessoa tem que ter, logicamente, essas ferramentas, porque a evolução está aí, tem que ser usada, mas tem que fazer. A formação intelectual é muito importante, e não só a formação intelectual, digo mais, a formação humana. Sim. Complementando só o que o Salvador falou, é importantíssimo o aluno não ficar condicionado também só na aula, e sim buscar informações maiores para poder acrescentar conhecimento a eles. E o profissional também, né, se me permite. Depois que a pessoa se formou, virou profissional, ele não tem aí mais aí, né? Ele é um contínuo aprendizado, né? Exato. Como foi essa noite. Essa noite foi só para você ter ideia, faz 30 anos que eu estou formado, tenho um escritório. Há 30 dias atrás fiz 2, 3 cursos durante a noite. Depois de 30 anos de trabalho. Não, você não para. Se você quiser, você não para nunca. Se quiser se manter no mercado, não pode parar de estudar nunca. Não. Nós aqui temos essa oportunidade aí. Temos 15 cursos de pós-graduação, sendo 10 MBAs e 5 especializações. Então, se você é uma pessoa que está querendo aí se tornar grande como esses homens, que acharam um tempinho ali nas suas agendas para nos dar essa noite tão significativa de aprendizado, né? Eu aprendi muito, agradeço bastante aí a participação de vocês, por terem achado esse tempo. Eu acompanhei durante esses dias como foi difícil encaixar o horário dos dois,
né? Mas agradeço mesmo e deixo aí um espacinho para as considerações finais, a gente tem alguns minutos, então se quiserem dar as considerações finais, eu agradeço mesmo em nome da pós-graduação e da FUMEP e eu deixo aí a palavra com vocês para que possam finalizar essa noite tão significativa. Eu queria agradecer a faculdade, a EP e a FUMEP por esse convite e por essa iniciativa dessa semana, que eu acho que isso é uma atualização para os alunos que estão nos assistindo, tá? Isso é uma atualização, tá? Então é importante estar sempre participando disso, por menor que seja, às vezes, o aprendizado, mas alguma coisa nova a gente sempre aprende em um curso, em uma palestra, sempre alguma coisa de bom fica, tá? Importante, um recado que eu queria deixar para os alunos, tá? É que você sempre vai aprender nos horários extra, não é no dia a dia, tá? É isso que o Salvador acabou de falar. Ele trabalhou o dia todo e fez um curso de especialização à noite, tá? E todas as vezes que eu fiz curso, participei de palestras, fiz a minha pós-graduação, foi à noite, finais de semana, tá? Então, esse esforço a mais que faz a diferença entre um profissional e outro, tá? A nossa profissão não termina às 18 horas. Então, toda vez que eu fiz especializações, foi fora do horário de trabalho. Então, o recado que eu gostaria de deixar para vocês é isso. Se vocês querem alguma coisa a mais, tá? Ser um profissional diferente do que tem no mercado, tá? Vocês têm que fazer alguma coisa e isso é fora de horário. Essa dedicação tem que ser uma coisa a mais, tem que ser um esforço a mais para vocês poderem ser o diferencial do outro profissional. Então, buscar conhecimento, isso eu aprendi que conhecimento não ocupa espaço, tá? Eu tenho aí também 33 anos de formado. O Salvador falou 30, mas ele tem 35, tá? Ele falou 85. Está escondendo a idade. Ele tem 35, eu tenho 33, 34. E Salvador não funcionou. Então, realmente, eu acho que a experiência nossa, espero que a gente tenha acrescentado alguma coisa para vocês. Professor, demais. Tem que buscar alguma coisa a mais, esse algo a mais tem que ser fora do trabalho, fora do dia a dia de vocês. E tem que ser já, né? Não pode ser amanhã, não. Tem que ser já, porque o tempo urge, né? Não dá, exatamente, não dá tempo. Tem que correr atrás mesmo. Salvador? Eu gostaria também de afirmar que quando eu me formei em 85, depois em 87... Agora ele revela a idade. Eu comecei a lecionar na Escola de Engenharia em 87, eu dei aula há 25 anos na Escola de Engenharia. E você não sabe, nesses anos todos, a satisfação que eu tenho de ter dado aula, de encontrar em congressos, em cursos, em universidades em Minas Gerais, na Unicamp, na PUC, em São Carlos, ex-alunos, pós-graduado, doutorado, dando aula, gerente, diretores de grandes construtoras, tudo formado aí na EP. Porque eles correram atrás, eles estudaram, eles buscaram aquilo que eles queriam, e que não é de imediato, não é de um dia para o outro, isso leva anos, né? Mas a satisfação grande de ver que muitos dos meus alunos, né, hoje eles estão em universidades, né, como titulares, doutores, e isso é uma satisfação muito grande. Em próprio São Carlos se formou muito mestre, muito doutor, tudo formado na EP. E que a gente precisa acreditar, gostar do que faz e acreditar. E tem que matar um leão todo dia, não adianta. No Brasil é assim, não existe conforto. Eu estou dando risada. Assim, eu vou querer que o tem que matar um leão todo dia. Ricardo, fala o que você falou quando a gente estava offline. Fala. Salvador disse que é matar um leão. Falou que tem que matar um leão por dia. Eu falei que
eu mato um leão por dia e ainda bato no outro para deixar ele atordoado, para facilitar para o dia seguinte e ser mais fácil de matá-lo. Dá uma cachaçinha para ele, né? E uma coisa que eu queria também falar, quando eu me formei em 87, ele é 60 formandos de engenharia civil. Desses 60 formandos, eu acredito que hoje 15 estejam na área. Então é isso que o Salvador falou. Tem que gostar do que faz, porque o caminho não é fácil. Mas gostando do que faz, você acaba fazendo com amor e se atualizando sempre, você vai colher frutos da profissão. Tá? Eu vejo muita gente reclamando, mas reclamar não adianta. Eu acho que a gente tem que matar o leão, correr atrás, tá? E gostar do que faz. E fazendo com amor, com certeza, vocês vão colher frutos do seu trabalho. Ótimo, gente. Eu tive o privilégio de conversar com esses dois grandes nas suas áreas e eu tive um privilégio maior ainda porque eu conversei 1 hora antes, fiquei batendo um papo, foi um papo super divertido, aprendi muito. Acho que todas as áreas foram beneficiadas aqui com essa aula que tivemos hoje. Sem dúvida nenhuma, estamos fazendo história aqui na pós-graduação e também, né, com esse aprendizado aqui fantástico. Gente, muito obrigado de coração, foi uma noite incrível e o convite está aberto aí para sempre que vocês quiserem. A pós-graduação em EIP FUMEP está de portas abertas para que a gente possa sempre bater esse papo aí com quem tem interesse em ter conhecimento e aprender com os que sabem o que estão fazendo aí no mercado. Muito obrigado e fica aí até a próxima. Até. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Olá, eu fiz o curso de pós-graduação em Gestão da Qualidade e Produtividade pela FUMEP e me formei em 2019. O curso ele foi muito importante, pois ele me trouxe um conhecimento aplicável incrível e me capacitou, fazendo com que eu tivesse mais confiança comigo mesma, me dando mais visibilidade também no mercado profissional. O curso ele me proporcionou um aparecimento de novas oportunidades profissionais após eu ter me formado. E tanto é que após a minha formatura, em 2019, alguns meses depois, eu consegui a minha tão sonhada posição em uma empresa multinacional do ramo alimentício. Então, assim, eu recomendo o curso para todas as pessoas que buscam o conhecimento de qualidade para que elas consigam atingir tanto seus objetivos profissionais quanto seus objetivos pessoais. Até mais! Ter participado do curso de pós-graduação em Gestão da Construção Civil da FUMEP foi uma experiência muito positiva. O curso é bastante completo e agrega muito conhecimento aos alunos. E tudo isso aliado aos ótimos professores que estão sempre antenados ao mercado, contribui para o dia a dia do profissional. Além disso, essa pós-graduação possibilitou que eu alcançasse um cargo maior e aumentou o meu network. Com certeza recomendo bastante o curso. Eu sou gerente de pessoa física em uma instituição financeira. Eu conto hoje para vocês sobre um curso que eu fiz de gestão de pessoas. Esse curso contribuiu muito para o meu crescimento profissional e pessoal. Eu tive excelentes oportunidades na minha carreira a partir desse curso. É um curso que é fácil de entender, os professores são excelentes. Eu recomendo, façam curso de gestão de pessoas na faculdade FUMEP. Olá, meu nome é Genilson e venho falar sobre o curso de pós-graduação em Gestão Estratégica de Projetos oferecido pela FUMEP. Para o profissional que busca desenvolvimento na carreira, a pós-graduação é uma excelente opção. E a FUMEP oferece cursos em diversas áreas do mercado. Eu estou concluindo o curso de Gestão Estratégica de Projetos e posso falar com propriedade que a opção para o desenvolvimento na FUMEP foi muito assertiva. A instituição conta com professores dedicados e atualizados. O ambiente é agradável e adequado para o aprendizado. Eu estou muito satisfeito e indico a FUMEP para o seu desenvolvimento. Venha você também fazer parte da FUMEP, venha fazer parte dessa história. Muito obrigado e fique com Deus. Eu sou aluno de pós-graduação em Finanças e Controladoria da EIP FUMEP. Nós estamos vivenciando uma experiência fantástica, onde estamos tendo as nossas aulas online, através da plataforma Teams. O curso está excelente, a coordenadora é fantástica e os professores são altamente graduados. Nós temos uma interação excelente com os mesmos
e é um curso que eu recomendo a todos.